Lucas, capítulo de número 3, versos de número 15 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Nós examinamos desde o capítulo 1 até estes versos que acabamos de ler a obra de Deus cumprindo as promessas em relação à salvação, enviando, prometendo Jesus, o Salvador. Lucas agora, a partir do verso 15, ao prosseguir com a descrição dos fatos que antecederam o início do ministério de Jesus, mostra-nos que havia uma expectativa para a chegada do Messias, ainda que essa expectativa não estivesse alinhada com quem Jesus realmente era. João foi tido como se fosse o Messias, mas ele não era, nem mesmo revelou quem seria o Messias. Mas João é uma figura central aqui, no início do Novo Testamento. Após os 400 anos de silêncio, período no qual não houve revelação de Deus, em que os profetas, na verdade não havia mais profetas, Deus estava em silêncio, e esse período foi reconhecido como um período interbíblico. João, portanto, chega revelando com primazia a palavra de Deus, a revelação de Deus, preparando o caminho para Jesus. Em Lucas 7, 28, Lucas diz, Jesus testificando: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Deus, nós podemos enxergar nestes 3 capítulos, não fez nada de maneira turva. Deus não fez nada sem estar de acordo com o seu propósito. Ao chamar João para o ministério, ele o capacita desde o ventre da sua mãe. João demonstra em seu caráter aquilo que Santo Agostinho disse ser a principal característica de um servo de Deus: humildade, humildade e humildade.
Em nossa época, há muitos que chegaram dizendo ser o novo Cristo. Outros que se dizem ser profetas de Deus. Esses, na verdade, não demonstram humildade perante a palavra de Deus, perante a sua suficiência. Quanto a isso, o escritor da carta aos Hebreus e Paulo aos Gálatas nos esclarece dizendo, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em Gálatas 1, verso número 9 e 10, o apóstolo Paulo disse, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, os pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Diferentemente de João, que depositava as suas esperanças em Cristo e sabia de caráter divino e salvador do Messias, há aqueles que, mesmo estando na igreja, não reconhecem, não conhecem a Cristo como deveria conhecer. Não busca comprimir-se na forma de sua palavra, como assim o é para um filho de Deus. E ainda, estes que estão nos bancos de milhares de igrejas, acreditam em falsos mestres, em falsos cristos. Mas João, ao ver Jesus, em João capítulo 1, verso 29, disse, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a visão de João, quando ele enxerga a pessoa de Jesus. Este é o reconhecimento do caráter de Cristo. João demonstrou para com o Messias não somente honra através da sua humildade em não se elevar acima dele, mas também através da sua pregação, da proclamação das boas novas, mostrando a todo o povo a necessidade deles se arrependerem dos seus pecados, a necessidade deles enxergarem o que o seu íntimo, ou como o seu íntimo estava corrompido pelo pecado. Em João 3,30, João afirma, convém que ele cresça e que eu diminua. É assim que nós devemos estar diante da palavra de Deus. É assim que nós devemos ser na casa de Deus, para com o nosso Senhor. Devemos esperar que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. É assim que os cristãos, ao dar testemunho da fé, ao evangelizar, devem crer e se portar, visando que Cristo seja exaltado e nós mesmos venhamos a ser diminuídos. João não queria cair na graça dos poderosos. João não queria ser conveniente com os pecados dos poderosos, como não foi com Herodes e a sua rebelião contra Deus. Sendo assim, eu chamo a sua atenção nessa manhã a considerar o ministério de Jesus como deve ser considerado e honrado, assim como João honrou. Por isso, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção a distinção entre o batismo de Jesus e o batismo de João Batista. Observe comigo os versos número 15 e 16. Estando o povo na expectativa, discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Se você está familiarizado com os primeiros 5 livros da Bíblia, você lembrará das lavagens de purificação que Deus havia ordenado a Israel. Em Levítico 11, capítulo 11, capítulo 12, 13 e 15, nós temos de maneira detalhada aquilo que Deus revelou a Moisés para que o povo cumprisse em relação à purificação de sua carne. Mas o profeta Isaías, no capítulo 4, verso número 2 a 4, profetiza a respeito de uma purificação superior, de uma purificação mais profunda, de uma purificação interna. Ele diz, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 a 26, também nos mostra que desde a antiguidade nos havia prometido essa purificação superior. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Enquanto sabemos que a purificação de Israel, a lavagem com água, tinha mais um sentido exterior, segundo nós vemos em Levítico 11, 12 e 13, mesmo ainda que tenha um certo sentido prévio interior, normalmente os judeus os enxergavam com um sentido mais exterior e não interior. O batismo no Novo Testamento e a habitação do Espírito Santo tem um caráter interior que confirma aquilo mesmo que a pessoa o é diante de Deus e diante dos homens, uma nova criatura. Lucas nos fala aqui sobre o batismo de João e o batismo de Jesus, além de descrever o momento em que Jesus foi batizado. Mas você certamente algum dia se perguntou: qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? O batismo de João tem um caráter de confirmação da conversão, selando o anúncio público daqueles que se arrependem dos seus pecados e se declaram publicamente, já tendo havido declarado diante de Deus, sendo regenerado, sendo transformado, agora publicamente proclama diante dos homens ser nova criatura. Mateus 3:11, nesse mesmo contexto de Lucas 3, João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A humilhação, o reconhecimento de João mostra-nos a sua humildade, bem como o caráter do seu batismo e o caráter do batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus, como nós o vemos aqui, tem um caráter duplo, um caráter de purificação e refinamento. João não está trazendo a alusão
há dois batismos. Há um batismo com o Espírito Santo e há outro batismo com fogo, como milhares de pessoas em nosso meio acreditam. Em Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo diz: nele também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão que é modificada no Novo Testamento pelo batismo é operada por Cristo juntamente com o batismo que nós temos em nosso meio, onde anunciamos a nossa proclamação de uma nova vida. Mas ainda, a obra de Cristo, o seu batismo espiritual, se faz presente somente naqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Naqueles que receberam, que estão sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus, que os purifica e os deixa mais santo, mais alvo do que a neve. Mas em relação ao fogo, o fogo na Bíblia, com frequência, tem um caráter de julgamento divino. E em alguns casos, o sentido de purificação ou obra da graça de Deus. Um dos exemplos clássicos é encontrado em Isaías 6:6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou-me a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso porque Isaías caiu diante da presença de Deus, dizendo: eis que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens, de uma multidão de impuros lábios impuros. Em Zacarias 13:9, o profeta também disse: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. No entanto, no Novo Testamento, e em muitas partes, o fogo é descrito, é mencionado com um caráter de condenação, de juízo. No nosso contexto, é exatamente isso que Lucas, mencionando as palavras de João, nos quer trazer. Ainda que haja uma aplicabilidade em relação à nossa purificação espiritual, o texto nos traz a verdade de que Cristo purificará o seu povo, fazendo separação entre a palha e o trigo. Ele guardará cuidadosamente o trigo em seu celeiro, mas queimará no fogo inextinguível a palha. Com isso, certamente João está anunciando aos seus ouvintes que aqueles que não estiverem em Cristo serão condenados. Que aqueles que não estiverem arrependidos de seus pecados serão aniquilados, mortos, sofrerão eternamente por causa de seus pecados. As palavras de João nos mostram, acima de tudo, o poder de Jesus, a sua soberania em santificar ou em condenar. Mas também ele nos dá a certeza de que um dia os homens acertarão as suas contas com Cristo.
Além disso, a advertência de João, por mais horrenda e medonha que pareça ser, ela está saturada de misericórdia. Porque o propósito de João é trazer os homens ao arrependimento. Portanto, ao ouvir uma palavra de repreensão, ao ouvir uma palavra de condenação, você deve ouvi-la como uma palavra de misericórdia, pela qual você estará tendo a oportunidade de se arrepender mais uma vez das suas iniquidades. Mas nessa manhã, de acordo com a sua vida, você queimará como a palha ou será recolhido no celeiro do Senhor. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção a convicção e a ousadia de João. Verso número 17 e 18, na verdade, os versos 18 a 19, nós vemos a descrição do comportamento de João, de como ele se portava ao pregar a palavra de Deus. João era convicto ao que Deus o havia ordenado a pregar. A princípio, João condena a relação adúltera entre Herodes e Herodias e fez ainda diversas exortações ao povo, além de pregar o Evangelho a todos os ouvintes. Capítulo 1 de Lucas, versos 15 a 17, nós podemos confirmar de onde vinha essa convicção e ousadia de João. Nos diz Lucas 1,15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. João era aquele que viria no espírito e poder de Elias. Você se lembra quem foi Elias? O que desafiou os profetas de Baal, aquele que humilhou os pagãos diante da multidão, mostrando que somente Deus verdadeiro responde à oração. A pregação de João, portanto, é ousada. Ele em si mesmo é um homem ousado. E ela possui 3 características específicas. Primeiro, a exortação. Segundo, a pregação, a anunciação das boas novas do Evangelho. E terceiro, a repreensão aos homens. João tinha um propósito de sacudir as mentes daquelas pessoas, de apontar para o Messias, de mostrar as suas necessidades, que o Messias viria para preencher, para satisfazer. Mas é assim que nós vemos em nossos dias, irmãos e irmãs. Nós vemos homens ousados, nós vemos homens firmes, satisfeitos em pregar somente a palavra de Deus. Marcos, capítulo número 6, verso 19, nos dá conta de que Herodias odiava a João e, querendo matá-lo, não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa vontade. Jesus, aliás, se refere a Herodes, no capítulo 13, verso número 32, como uma raposa. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã
expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Homens, esses sinais de justiça, de santidade, confirmam diante de todos a retidão na qual se anda. Deus chama os homens a andar em retidão, com ousadia, sem bajulação aos outros. João não precisou bajular Herodes para ser respeitado. João precisou ser firme, ser leal aos mandamentos de Deus, dando bom testemunho da sua fé, a fim de que os outros os respeitassem. Ele estava preparado. Assim como João, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos também deixar homens e mulheres perplexos pelo anúncio das boas novas do Evangelho. João não temia a prisão, como muitos temem, como muitos são amedrontados e fecham as suas igrejas com quaisquer ordens pagãs. Fato pode ser constatado pela insistência de João em pregar a verdade, a ponto de ser lançado no cárcere e mais adiante ter a sua cabeça servida em um prato diante da multidão. Essa é a natureza do novo cristão, da nova vida, aliás, em Cristo. Da nova natureza que indica o homem está habilitado pelo Espírito Santo e, sendo assim, preparado para toda a boa obra, tendo conhecimento daquilo que o Espírito Santo lhe deu através da palavra, a batalhar pela fé, a dar um bom testemunho, a ser ousado e vivo para a glória de Deus. 1 João 2:20, o apóstolo João nos diz que vós, cristãos, crentes em Cristo, vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Os cristãos contemporâneos dos nossos dias, e talvez você o sabe, talvez você se enquadre nesse grupo. Os cristãos não fazem questão alguma, ou fazem muito pouco, em defender a soberania da palavra de Deus. Na verdade, muitos nem reconhecem que a palavra de Deus tem uma aplicação vasta a todas as áreas da vida. E, portanto, devem-se entrar na forma daquilo que Deus revela em sua palavra, naquilo que Cristo proclamou nos evangelhos. Mas a verdade é que milhões e milhões fragmentam a vida cristã como se pudessem ser cristãos em determinados lugares específicos, negando a fé em Cristo em outros lugares. Este é o seu caso? Esta tem sido a sua luta? Você deve ser ousado, ousada como João, em seu trabalho, na sua família, na escola, na universidade, em qualquer lugar em que você estiver. Mas eu chamo a sua atenção ainda, em terceiro e último lugar, ao propósito de Jesus ser batizado. Versos número 21 a 22 nos mostram o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Provavelmente, agora,
ao sabermos que o batismo tem um caráter de arrependimento, você tenha se perguntado, por que então Jesus teve de se batizar se ele não tinha pecado algum? O batismo de Jesus, com todo o povo, como nos diz Lucas, diante de toda a multidão que também estava se batizando, nos mostra a identificação de Cristo como homem para com os pecadores. A identificação de Cristo em todas as fases da vida daqueles que estão em rebelião contra Deus e agora estão em aliança com Deus. Mas além disso, esse batismo de Jesus nos mostra que ele é declarado pelo próprio Senhor, pelo Pai, como sendo o seu Filho. Essa é a declaração exposta aqui, verso número 22. Uma voz do céu bradou, dizendo: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Essa é uma realização pública da promessa que o anjo Gabriel havia declarado a Maria em Lucas capítulo 1, verso 31 diante. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus do Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse batismo deixa evidente, então, o caráter divino de Cristo e o seu caráter humano. Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas além disso, esse batismo de Cristo traz 3 eventos que na cultura judaica significavam a anunciação ou a inauguração do reino escatológico de Deus, da volta, da vinda, do estabelecimento do reino de Deus. O céu foi aberto diante de todos. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, de maneira corpórea, e a voz do céu bradou para com ele. Essa, aliás, é uma reverberação do que disse o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 1. Ó, se pendesses dos céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Os 2 momentos em que Deus fala diretamente com Cristo e que os céus estremecem, bem como se abrem, é no batismo de Jesus e quando o Senhor está na cruz, em que tudo é consumado e os céus tremem diante dele. Esse acontecimento em Lucas 3 foi um acontecimento real. A descida sobre Jesus não é descrita como uma metáfora de iluminação. Não foi uma luz que irradiou sobre ele. Não foi uma experiência mística que ele teve diante dos homens. Mas foi uma realidade empírica, visível, em que os homens puderam testificar da glória divina do Filho de Deus. A declaração, então, Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo, também revela-nos uma realidade de um amor profundo
de Deus para com o seu Filho, que foi prevista, anunciada há mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, na relação de Abraão para com Isaac. Um amor tão grande que não teve por conta entregar o seu próprio Filho para o próprio Deus. Por isso, em João 3,16, nós vemos: nosso Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, Cristo é um Messias completo. Nosso Senhor é um Senhor santo, divino, que em todas as facetas obedeceu a Deus, se identificou com os homens e está apto para transformar aqueles que creem em seu nome, para salvar aqueles que confessam o seu nome. Você crê em Jesus Cristo? Conforme nos diz os credos, conforme nos diz a palavra do Senhor. Você conhece ao Cristo que você diz crer? Você se alimenta de sua palavra? Você medita nela de dia e de noite? Por sua fonte, vamos orar. Ó Senhor Deus, Tu enviaste a Jesus, Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A estes corações que se encontram nesta manhã, diante de Ti, faz-nos crer, Senhor. Faz-nos crer com sinceridade. Faz-nos crer de todo o seu coração que o Teu Filho é o único Salvador. É o único Senhor. É o único que deve ser exaltado, adorado entre os homens. Este que toda língua deve confessar e que todo joelho deve se dobrar. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Te clamamos, ó Deus, que traga as nossas mentes ao nosso ser mais compromisso com a palavra de Cristo, com a sua pessoa, que nos conformemos àquilo que Ele é, que possamos ser luz deste mundo, sal desta terra, sendo pequenos cristos, sendo cristãos fincados e alicerçados na palavra que revelaste. Ajuda-nos, Senhor, reveste-nos com o Espírito Santo, dá-nos a ousadia de João, dá-nos a sua humildade, e não somente reconhecermos a Tua soberania, mas proclamarmos a Tua palavra com fidelidade. Te rogamos, confiadamente, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.